Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um ambiente para falar sobre carreira, negócios, empreendedorismo com pessoas profissionais que têm uma bagagem estabelecida, história, robustez nas suas áreas de atuação para que nós possamos aprender, adquirir mais conhecimento e dar mais um passo em direção ao tão desejado sucesso. Lembrando que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso ou ser o número um lá na empresa que você participa, mas é você fazer com brilho nos olhos, nos olhos, com muita qualidade, aquilo que você se predispõe a fazer. Então, se você de fato é apaixonado por algum assunto, por algum tema na sua vida pessoal ou profissional, e você entrega o máximo para isso, você de fato é uma pessoa bem-sucedida. E é isso que a gente busca aqui, olhando, ouvindo, aprendendo com pessoas que têm uma história linda para compartilhar. E hoje nós temos a Kátia Pereira. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo, para a gente ouvir um Obrigada, Léo. pouquinho da sua história, um pouquinho de você. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui, é um prazer dividir a minha história, que essa história ela inspire pessoas, que abra mentes e principalmente toque corações. Eu acho que o sucesso, como você falou, né, ele tem que ser algo que traga felicidade, né, que traga, enche o coração e traga, de alguma maneira, complete as pessoas. Né? Então, acho que é um pouco disso que eu trago para a minha vida e que na jornada que eu já percorri, deu resultado. Legal. Então vamos ouvir um pouco desses resultados, começando pelo prêmio ganhado que você tem para poder falar e que talvez às vezes os prêmios que a gente recebam possa só para o mundo significar, né, um, uma posição no pódio. Mas ali tem tanto amor, tanto tempo, tanta dedicação, tanto suor, tantas horas nas madrugadas sem dormir, tanto tempo longe dos filhos, do cônjuge e assim por diante. Então, conta um pouco que prêmio é esse que você ganhou, que tem um destaque, uma importância muito grande, mas também, depois disso, começa a remontar um pouco sua história para a gente entender que prêmio vem como consequência de muito trabalho árduo. Na verdade, o prêmio é o prêmio Equilibrista, Uhum, né, do IBF de São Paulo, que é o CFO do ano. É um prêmio para os executivos, né, do mercado. E eu fui indicada com outros dois grandes executivos, né, o Gustavo Pimenta, atual agora era CFO da Vale, agora está como CEO, uhum. e o Antônio Garcia, da Embraer. Né? Então, estar no pódio com os três já me trazia, já me fazia sentir vencedora. Ou seja, é um pódio assim com Ayrton Senna, com Niki Lauda, com assim, os Prost, grandes, né? São os exatamente. grandes. São os grandes e é a minha primeira vez, né, que eu entro nesse pódio, né? E, obviamente, o que me coroou no pódio foi toda a visibilidade, um projeto grande, como foi o projeto de digitalização da Sabesp. Uhum. Mas, como eu disse, né, no dia e, enfim, e durante o processo, né, de qualificação, ali é o filme, ali é a fotografia, né, que culminou. Mas tem todo um filme por trás dessa fotografia, que mostra exatamente toda a trajetória da Kátia, né? Então, o sucesso que foi visto a partir da desestatização da Sabesp, ele contempla toda a história de vida, são 30 anos de trabalho, aonde tive acertos, tive erros, aonde eu aprendi, aonde eu me superei, aonde teve renúncias, porque nem tudo a gente consegue do jeito que a gente quer. Então, Sim. tem momentos que a gente tem que renunciar. E, principalmente durante o projeto da Sabesp, minha família mora em São José dos Campos, né? Então, meu marido ficou com meu filho em São José e eu fiquei aqui em São Paulo praticamente a semana inteira, né? Então, a gente criou esse bem bolado familiar Uhum. para que eu pudesse vir para São Paulo, de fato, cuidar do projeto e me dedicar para o projeto, né? E deu super certo, né? Então, Legal. tem renúncia, a gente não conseguia estar junto todo dia, mas quando a gente estava junto era com qualidade, né? E meu filho tinha muita consciência, né, do que eu estava fazendo. E até como eu falei no dia do prêmio, né? A minha maior certeza de que estava tudo certo para ele, ele realmente entendia e apoiava, foi no dia da privatização que ele disse para mim: Mamãe, deu certo, eu estou em muito orgulho de você. Que legal. Então, acho que isso de fato mostrou que a decisão que eu tomei foi certa, uma decisão que foi conjunto, né? A gente não faz nada sozinha, né? A gente tem que ter suporte do marido, no caso do filho, e eu tive esse suporte, né? Então, o resultado veio com muita tranquilidade, porque eu pude me dedicar, de fato, a entregar
algo tão grandioso para a população de São Paulo, que foi a desestatização da Sabesp. Que bacana. E aqui nessa sua fala inicial, a gente já vê várias situações que, primeiro de conquista, que é muito legal, de um tema tão chamativo para a sociedade, que é a privatização da Sabesp, que não é fácil, é importante e também é muito desafiador. Quantas pessoas você tinha lá na sua equipe como um todo? Na minha equipe financeira, nós éramos 600, mais ou menos 680 pessoas. Uau! Comigo eu tinha contabilidade, planejamento e controle, a parte de relação com investidores, Uhum. tesouraria. Eu fiquei responsável também no projeto, né, do turnaround de criar um centro de serviço compartilhado para a gente centralizar 18 unidades de negócio da companhia, para que a gente pudesse, de fato, ganhar a escala que a companhia tinha, traduzir a escala em resultado financeiro, né? E centralizar compras, enfim. E ganhar produtividade também no dia a dia de trabalho. E a área de tecnologia também estava comigo. Então, essas 6 áreas, elas somavam aí mais ou menos 680 pessoas. Nossa, bastante, porque tem empresas gigantescas que não têm essa quantidade de profissionais. Então, Sim. ter isso só na área financeira, claro, o suporte como um todo, né, de back-office, é muita gente. E aí, obviamente, você tem que ter ali pessoas chaves para te apoiar nessa gestão. Imagino que você liderava também executivos de grande importância, né? Sim, porque basicamente nossos superintendentes eram executivos, eram nosso N-2, né? Então, Uhum, eram como se fossem uns diretores, né? Então, eh, tinha braços para ajudar a gente. A gente entrou numa empresa que ainda tinha muito a cultura, né, de comando e controle, né? Uma uhum, empresa estatal. E que é onde você não tinha a questão da... Você não tinha a o alinhamento, né, de pagamento de gratificação ou de bonificação por performance, né? Então, como uhum. empresa pública de economia mista. Então, não tinha incentivo para fazer diferente, muitas vezes, mas também se você errasse, aí você era penalizado, né? Então, como é que você movimenta, né, de fato, uma organização como a Sabesp, num processo de desestatização que requeria muito o entendimento, o engajamento da equipe local, da equipe interna, Sim. né? E a gente trabalhou com o time da casa. A gente conseguiu ainda trazer, eu consegui trazer pra algumas caixinhas de superintendência, pessoas de fora, porque eu precisava de conhecimentos específicos. Então, a gente conseguia trazer livre provimento. Uhum. Foi que ajudou também a fazer a movimentação que a gente precisava, principalmente em áreas de tesouraria, em áreas de FP&A, que é as áreas mais críticas que eu tinha naquele momento, área de TI, área para montar o CSC. A gente com conhecimento específico, né? Legal. Então, É difícil mudar a cultura de uma empresa que está acostumada há muito tempo a uma dinâmica que você não tem na mesma semelhante se não for o mercado privado como um todo, né? É, o chefe final dessa companhia era o governador, de certa forma, ou não? não, na realidade a companhia tinha autonomia, sempre teve Para autonomia para administração. administrar, mas foi a primeira administração que, de fato, a pessoa indicada para ser o CEO, que foi o André Salcedo, Uhum, e que fez o convite para todos nós, diretores, ele teve a liberdade de montar o time. Então, boa. assim, pela primeira vez na história, Não né? foi indicação Não política. foi, né? Não foi. Acho que o Tarcísio tinha um propósito muito, muito claro, né? Uhum, E era, acho que era o top one da lista dele, até promessa de governo, que era o processo de desestatização. E ele queria trazer, de fato, um time que ajudasse em todo o movimento de desestatização e que também já fizesse um turnaround na companhia, porque você criar também era uma forma de você adicionar valor. Automaticamente, a própria privatização ela já traz, né, para o mercado uma sinalização de destravar valor, sim. mas se a gente, ao mesmo tempo, consegue trabalhar a companhia, reestruturar, alinhar com o mercado, entender quais são os gaps que existem em relação a pares de saneamento, enfim, que privados e não privados, a gente começaria também a gerar valor adicional. Então, basicamente, o que a gente fez foi ter essas duas grandes avenidas de geração de valor. Uma, à medida que a privatização ela de fato virava realidade, né? E foi passo a passo, seguindo toda uma agenda muito bem estruturada. E é esse lado, sim, comandado pelo governador e pelos secretários, né? Pela Natália
e pelo Benini, que eram os 2 secretários que estavam à frente do processo, e a companhia trabalhando e entregando o seu melhor, né. Uhum. Então, em algum momento, essas 2 avenidas, elas se juntaram, elas se encontraram, porque basicamente ali quando a gente estava desenhando o modelo, que seria o modelo da privatização, e até os roadshows. Mas, enquanto isso, o trabalho interno era focar e tornar de fato a companhia mais eficiente, né? E aí, de fato, estar mais próximo dos investidores, construir uma narrativa, né, tanto de busca pela eficiência ainda no modelo público, e comprovando que isso era possível. Então, não tinha nenhuma gestão direta do governo, não. Teve sim a indicação do presidente, e com isso teve um time interno, um time que foi alocado para fazer todo esse desdobramento, mas foi pela primeira vez, não tinha. Todo mundo estava com um único objetivo, trabalhando junto, e isso foi que fez sucesso, né? Legal. Isso é bacana. Primeiro, para a sociedade ver que dá certo, que de fato traz resultados surpreendentes. E também para quem está no ambiente público, que está numa companhia com essa condição, entender que é possível você maximizar os resultados. Não é fácil, porque existe uma cultura por detrás que movimenta, se acelera ou se freia. Mas é possível mesmo, numa estrutura governamental, pública, ter uma maximização de resultados, apertar ali os parafusos, trazer mais qualidade, e também criar um storytelling para que eventualmente o mercado se interesse mais por aquele business, né? Que é o que, pelo que você está dizendo, foi feito. Então, Sim, poxa, vamos organizar aqui a casa, porque dá para trazer mais resultado, dá para melhorar, dá para trazer insights e ferramentas, talvez, do que é no privado. Mas também vamos começar a construir uma narrativa de que isso daqui é muito atraente, isso daqui é bacana, porque você tem que conversar com investidores ao longo desse projeto, né? sim, e esse foi um grande desafio, porque com o novo marco de saneamento, Uhum, tem um investimento absurdo para ser feito no país, sim. né? E esse marco, ele trouxe essa data marco 2033, né? E aí essa era a grande bandeira, né, do Tarcísio. Como é que a gente consegue também acelerar esse processo, Uhum, né? Com a desestatização, acelerar e entregar para a sociedade, né, para a população e para os municípios, que são o poder concedente, a privatização traria essa aceleração, e a universalização acontecia antes de 2033, né? Então esse era a grande entrega que o governo estava trazendo para a população e, obviamente, e aí para os próprios investidores. Então, todo mundo acompanha muito de perto, porque se pensar em crescimento hoje, saneamento é o que foi a elétrica no início da década lá no finalzinho de 90, sim. o boom de telecom, é o saneamento agora, né? Qual o percentual que a gente tem de saneamento básico para a população, se falar em São Paulo? Não sei se existe esse tipo de Tem. métrica. Aqui, a Sabesp hoje, ela entrega 98% de água para os municípios que ela atende. Ela atende 371 municípios dos 645 que são do estado de São Paulo. E de esgoto, ela coleta 92% e trata 83%. O que diz a meta para dizer que uma cidade está universalizada? É 99% de água, né, de entrega, de coleta, né, captação e entrega de água para a população, e de esgoto 90%. Uhum, Então, o grande desafio não está na área de. Acho que a Sabesp, a área da Sabesp é uma área que está mais avançada, né? Quando a gente olha para os municípios atendidos pela Sabesp, são os que estão mais perto da universalização. onde estão os desafios? Os desafios para a universalização de São Paulo tá voltado muito mais para tratamento de esgoto, então tem todo um trabalho de expandir as estações de tratamento de esgoto, né? Porque a cidade de São Paulo, né, e todas as outras cidades que fazem parte do estado, elas crescem organicamente, Uhum, né? Então, você já tem a estrutura, mas você tem que continuar investindo, porque você vê que a população, prédios sobem, condomínios sobem, aquilo ali vai aumentando a necessidade de tratamento. sim. Então, esse é o desafio. No entanto, que grande parte dos investimentos vai para a área de tratamento de esgoto. A companhia, com esse projeto de aceleração, né, da entrega da universalização, está falando de uma entrega de 60 bi, 60, 70 bi até 2029, né, para trazer, de fato, essa universalização, entregar o que foi acordado com os municípios, né, com autorização, né, com aprovação da lei da desestatização
da Sabesp. Legal, um número bem relevante, né, expressivo. Investimento, sim, bem relevante. E me diz uma coisa, quando você foi convidada a entrar, não nesse avião, mas nesse barco, né, já que o tema é água, o que você sentiu nessa época? Você sentiu "Poxa, eu tô capaz, eu consigo, eu vou", ou deu um medo? Como foi essa sensação nesse momento? Essa é uma boa pergunta, Léo, porque quando o André me convidou, e depois de você estar quase 17 anos numa empresa multinacional, que era, né, foi inglesa, depois foi comprada pelos americanos, enfim, Uhum, já tinha passado por todas as áreas, estava à frente da diretoria financeira. eh, não parei para pensar. Eu acho que se eu tivesse parado muito para pensar, eu falei assim, eu tenho comigo que toda vez que tem uma oportunidade que bate na minha porta, eu vou avaliar. E uhum, ali me tocou pelo propósito, né? A entrega, que aquele projeto traria para a população, né, porque a gente está falando de algo tão básico e que a gente, quando é cliente ou consumidor, né, eu era, o que me aproximava da Sabesp era a conta que eu recebia todo final de mês, né, você não tem noção o que está por trás, né. Para a gente é tão normal, né, abrir a torneira, sair água, né, ter o esgoto tratado, e quando você vê, essa não é a realidade da população, sim. da maioria da população. Quando a gente vai para o norte e nordeste, a situação ela fica bem diferente. E o quanto que o saneamento transforma vidas, né? Você traz saúde, né? Você traz condições de viver, diminui turnover, né? Melhora a qualidade de vida das crianças indo para a escola. Enfim, isso que me motivou, né? Naquele momento foi isso. Eu não parei para avaliar o quanto o tamanho da cadeira, se eu estava preparada a 100%. Eu nunca tinha ficado à frente com investidores, né? Como multinacional, você está sempre trabalhando no. Eu falo que trabalha no backstage, né? Uhum. Então, você está à frente da companhia, trazendo com essa construção de narrativa, no momento tão importante que era a desestatização, a minha conexão tinha que ser muito transparente e muito direta, né? Uhum. Mas no primeiro momento não deu friozinho na barriga, mas ao longo da trajetória, o friozinho da barriga fez parte, né? Acompanhou. Não foi fácil, teve muita coisa que a gente construiu e que a gente não sabia como é que a gente ia chegar, mas acho que o trabalho em equipe, a gente tem uma conversa muito transparente com os times. E uma coisa que eu fiz com o meu time, né? A gente não tinha. eh, Basicamente, o que acontecia muito na companhia, né, que a turma do andar de superintendente, né, e a base da companhia, ali eles se resolviam e eles conduziam a companhia. Porque eles traziam na mensagem de que a cada 4 anos troca governo, troca gestão, né? A gestão, o N1, o N0 e o N1. Uhum. Então, eles já estavam acostumados a tocar a companhia. Quando a gente chega e a gente eu vim de empresa multinacional, então eu sou muito próxima, eu quero estar perto do time, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero poder contribuir, perguntar. E para eles isso era algo muito diferente, né? Anormal. Anormal, porque ninguém nunca. Primeiro que a diretoria vivia em salas fechadas, né? Era a forma como a empresa, né? Era muito formal. Então a gente começou a trabalhar para tornar de fato um espaço aberto em que a comunicação ela fluísse melhor, primeiro entre a gente, né, que estava na gestão desse projeto, que a gente pudesse se comunicar e estar ali no dia a dia, mas também com as equipes. Primeiro isso foi um choque para eles, né, porque o normal deles é chamar doutor, né, doutora. Eu falei, não, a gente me chama pelo nome, e quando eu comecei a andar pelos corredores, sentar do lado, ajudar a construir, falei, vamos fazer benchmark, vocês podem procurar outras empresas, porque essa dor aqui de vocês é dor de outras empresas, vamos estimular essa troca, né? Essa troca é extremamente enriquecedora. Eles ficaram tão felizes, a gente pode? Eu falei, pode, vocês têm direito a olhar o que acontece no mundo, e a gente motivava muito isso, né? Falei, não tem nada que não seja, já não existe em algum lugar. Vamos Sim. consumir daquilo que já existe, a gente vai transformar para a nossa necessidade. Essa conversa muito próxima, muito transparente. E nas dificuldades, andar de braço dado, né? E eu acho que essa confiança fez com que a gente passasse por esse processo sem ruído, sem problema, né, de greve, problema com o sindicato, estava todo mundo muito alinhado. Uhum. Mas acho que essa transparência e que desde o início, acho que foi muito inteligente, né, do André como presidente, trazer sindicato para perto, né, e ter uma conversa transparente com a população, né, com o time da casa. Que basicamente o que era dito? Todo mundo
é apaixonado pela companhia, né? Assim, tem um orgulho muito grande de pertencimento. Então, como é que você traz essas pessoas para um processo de desestatização? Grande parte das pessoas entraram na companhia pela própria estabilidade. Só que quando você traz a questão do novo marco de saneamento, em que você, de fato, não para conquistar ou para renovar qualquer contrato existente, você tem que participar de uma licitação, você tem que ser muito eficiente para competir com as empresas de saneamento que estão chegando, os novos players de mercado. Então, quando a gente fala que precisa tornar a companhia mais eficiente, que a gente consiga, na privatização, alongar esse prazo de contrato, dando uma vida maior para a companhia, até que ela, de fato, comece a criar uma musculatura para disputar realmente novos territórios, novas concessões, você toca o coração das pessoas, porque vai falando. Basicamente, a mensagem é: a empresa tem uma oportunidade enorme de crescimento, né? Com a manutenção do que ela já tem, novos municípios dentro do estado, outras concessões fora do estado de São Paulo, capaz de se tornar uma grande plataforma. Olhando, né, no horizonte da universalização, tem quase 1 trilhão para se investir em saneamento no Brasil, né? Você pensa que essa BESP, para entregar a universalização, a gente está falando de 60, 70 bi. Então, é um mundo de oportunidade para essa empresa crescer muito. E aí você toca no coração das pessoas. Eu quero que essa empresa continue crescendo. Eu quero a perenidade dessa companhia. Então, acho que basicamente foi isso que conectou, né? Foi o elo que a gente precisava construir para que todo mundo estivesse junto no processo. E foi o que a gente falou. A gente veio para transformar a companhia, para melhorar, para torná-la mais alinhada com o privado. As pessoas são extremamente capazes, muito bem preparadas, mas precisavam do estímulo certo. Acho que a gente veio trazer o estímulo, né, para a gente poder alinhar com o mercado e preparar a companhia para alçar voo no mundo privado. Até porque no público a gente sabe que tem muita dificuldade quando você fala de processo de licitação, são processos extremamente moroso, leva, né, mais ou menos aí 180 dias para você contratar alguma coisa, isso se tudo der certo. E a gente sabe que tem muito fornecedor não trabalha com empresa pública. Então, a gente, no mundo privado, você destrava muito valor. Sim. Porque você pode negociar, você pode sentar na mesa e negociar. E não é só preço, né? Porque a gente acabava sendo, por ser uma empresa pública, O mais orientado barato. para preço. E aí a gente não. Qualidade, e assim, quando você tinha preço e não tinha qualidade, o teu preço era muito maior do que aquele que você estava pagando, né? Uhum. Então, no mundo privado, você pode negociar, você pode discutir, né, com o fornecedor que você quer, você pode alinhar escopo. Então, toda essa conversa ajuda muito a alinhar onde a gente quer chegar e ser mais assertivo, né? Acho que esse é a grande vantagem da empresa privada. Sem dúvida. Muito legal todo esse processo e essa consideração que você fez, né? Esse paralelo do mundo privado versus mundo público, o destravamento que existe é muito fantástico e fundamental para ter sucesso, né? De fato, tem muitas companhias que não atuam com o mercado público porque fica refém de colocar o preço lá embaixo, porque sabe que é o preço que vai determinar, Sim, e a qualidade, o escopo personalizado, algumas entregas que são fundamentais para que aquele resultado seja muito melhor, você não consegue colocar. E sem contar a burocracia que existe, toda a documentação que é requerida durante um processo muito longo para então você ser contratado. Então, muitas empresas boas, com bons profissionais, deixam de servir o Estado, né, o ambiente público, por conta dessas situações. Que tá tudo bem, né, é o sistema, sim. mas a gente sabe que a população no final do dia acaba pagando mais caro, porque também tem esse detalhe, né? Ter o mais barato, muitas vezes é o mais caro que você está pagando. Porque você tem um custo indireto ali que acaba não entra na conta. É algo que você demora mais para entregar, O custo da não entrega. agora custa não entrega, de você ter que substituir um fornecedor porque no meio do caminho ele não conseguiu honrar com o Sim, contrato, enfim. Tem um custo, se você colocar na ponta do lápis, ele é muito mais caro do que se tivesse de fato um preço alinhado com a qualidade, né? exato, sem dúvida. Mas tem todas as regras que precisam ser seguidas e essa regra da licitação tem que ser respeitada, né? Então aí é preço, né? Exato. Um ponto que eu queria retomar no início da sua fala, quando você alinhou com o seu marido e com o seu filho de que você entraria nessa jornada, né? E toda a importância que você enxergou, vislumbrou nesse processo. Eu só queria tocar num ponto porque
hoje a gente tem muitas, eu vejo muitas pessoas não dando voz, mas ampliando a voz da mulher e dos seus desafios, e a gente escuta muitas pessoas falarem assim: por que que quando o filho fica doente é a mãe que tem que sair do trabalho e não o pai? Por que que sempre a mulher e não o homem? E neste caso específico, seu marido estava super alinhado de que, pelo que eu entendi, os desafios familiares ali, cuidado do seu Uhum. filho e as necessidades básicas, olha, você que vai cuidar. Então isso também mostra que, embora você seja a pessoa aqui de referência, né, a protagonista desse tema todo, você teve o back-office familiar com o seu marido. Então eu acho que fica uma lição para toda a sociedade, não só para os homens ou para as mulheres, mas toda a sociedade que sim, é possível, desde que você faça um alinhamento adequado, desde que funcione e ambos estejam na mesma página sobre isso, né? Não, isso é fundamental, né? Na verdade, eu tive apoio do meu marido sempre, né? Quando eu saí do Rio e vim para São José para montar o centro de serviço compartilhado, né, da BOL, também foi ele. Eu falei assim, eu tenho uma proposta, só que a gente vai ter que se mudar para onde é bom para você, tá alinhado com o teu propósito, então a gente vai. E da Sabesp foi exatamente a mesma coisa. E eu tenho ainda para. Ele não ficou só a cargo do meu filho, né? Eu tenho minha mãe tem 85 anos e mora comigo. Sou filha única, né? E aí a conversa foi englobando todo mundo, né? Eu falei assim, Uhum. ó, eu vou ficar fora, né? Então, assim, de segunda a quinta, ou de segunda a sexta, eu tô em São Paulo, tô mais aqui final de semana. Então você vai ter que me ajudar, né, a administrar tudo isso, né? Um filho que naquela época estava com 10 anos, agora ele acabou de completar 12. Minha mãe com 85 anos, né? Então, levar no médico, né? Cuidar. Era ele que estava ali por perto no dia a dia, né? Uhum. Então, esse alinhamento, né, me deu conforto e tranquilidade para poder tocar do lado de cá. Porque não dá para a gente assumir um desafio, né? E esse desafio, alguma coisa roubar a atenção. Então, a gente estava muito alinhado e é um trabalho de fato em equipe. E trabalhei em equipe com família e dentro da organização. Então, foi fundamental. Alinhamento de propósito, né? De entender o que era importante e caro para a minha carreira, Uhum. mas, obviamente, sem causar nenhum tipo de impacto na minha família. Então, esse alinhamento foi fundamental para passar bem com a família, né? Todo mundo chegou bem na linha de chegada, né? E também, do outro lado, também consegui entregar o que tinha para entregar, né? Legal. E os ensinamentos que você deixa também para o seu filho, eu acredito que ele já cresce com uma visão clara de que pode para os dois, para o homem, para a mulher. Então, creio que ao crescer, ter sua própria família, ele vai ter isso muito nítido. Mas também traz a lição do trabalho árduo, da conquista, da entrega e do propósito por detrás de tudo isso, né? Então, nossa, seu filho tá num berço assim abençoado, né? Isso deve trazer também uma felicidade para você como mãe. Não, eu sou muito feliz e o meu filho realmente uma bênção, um menino muito especial, né? Eu já fui mãe mais tarde, né? Então, primeiro cuidei muito da minha carreira. E aí eu falei, na hora que eu resolvi ter o meu filho, eu falei, agora é a hora. Então eu dei uma parada, né? Tava mais acelerada, eu dei uma parada para ter o meu filho, para curtir o meu filho. Mas as oportunidades vinham aparecendo na sequência, né? Então ele já acompanha isso há muito tempo, né? E essa conversa do que eu faço, por que eu faço, né? Essa conversa com ele é importante. E ele vê que a mulher pode tanto quanto o homem, né? Não tem distinção entre homem e mulher. Uhum. Isso também ajuda a construir também o caráter dele, né? Ele como indivíduo, né? Que ele possa valorizar as mulheres, porque ele tem exemplo dentro de casa com a própria mãe dele, né? Legal. Como o pai também lida com isso, né? Então, ele tem referências, né? De como tratar uma mulher, de como apoiar, de como incentivar. Então, eu fico feliz que eu tô construindo e vou entregar realmente para o mercado, né? Na hora que a conta aparecer. O caminho dele é de um homem de muito caráter. Legal, isso é importante forjar o caráter nessa fase, porque precisamos de homens com caráter bem estabelecidos para poder honrar os desafios que são propostos para nós, né? E você, como mulher líder, também inspirando muitas outras mulheres nesse ambiente como um todo. E nessa semana, recebendo um prêmio tão importante, eu diria que talvez
dentro do IBEF, não que o mais importante, mas é o de maior relevância e exposição para o mercado, né? Você acaba sendo um ícone para outras mulheres que falam, poxa, eu também quero estar lá, ou então eu quero seguir os mesmos caminhos. Como é que você vê a Kátia nesse processo de se mostrar para o mercado como uma mulher a ser seguida, né? Com caminhos que de fato outras mulheres também podem trilhar, É até difícil, né, você ser referência é uma responsabilidade enorme, sem né. dúvida. Eh, e eu sempre tentei ser referência, primeiro, aí tanto para homens quanto para mulheres, assim, da forma como eu lido com o meu time, com as pessoas que me procuram, com as pessoas que querem aprender. Eu acho que ter uma escuta ativa fez com, ao longo da minha carreira, poder ajudar muitas pessoas, né, em orientar, em ajudar a construir caminhos, né. Eu digo que o caminho cada um faz o seu, né, ninguém resolve ou faz o caminho, mas se a gente conseguir entender e ajudar, né, a dar voz, a orientar os caminhos, a dizer, acho que a gente consegue ajudar. Eu vejo muita gente que se inspirou em mim ao longo da minha carreira, pessoas que eu pude ajudar a direcionar, porque não estavam felizes fazendo o que faziam, que o caminho deles não era a área financeira, estavam na área financeira, então toda essa conversa, a gente teve algumas oportunidades, mas é muito bom poder inspirar mulheres, né. Eu falo que hoje é muito mais fácil, a gente vê muito mais mulheres, mas quando eu comecei há 30 anos atrás era muito solitário, né. Você tinha poucas mulheres como referência, então a gente acabava tendo que aprender sozinho e muitas vezes não tinha ninguém para dar a mão, né. Então, aonde eu puder ajudar com mentoria, né, com coaching, eu estou à disposição, aberta. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala não é só se inspirar pelo resultado, pelo prêmio, mas pela história, porque a história também tem vulnerabilidades, também tem, desafios, erros, falhas, para poder chegar onde a gente chega, né, e levar um prêmio desse, tem uma história por trás, né. Quem olha só o prêmio fala assim: "É perfeito". Não, a vida não é perfeita e não foi perfeito para chegar ali. E tá tudo certo, é isso mesmo, né, a gente só aprende com a dificuldade. Então eu quero realmente, contando a minha história, inspirar, mostrando que tudo é possível, né. Eu falo, né, eu vim de meus pais eram portugueses, largaram Portugal, vieram para o Brasil para ser comerciante, super simples, e eu desde cedo eu sabia o que eu queria uma vida diferente daquela, né. E muitas vezes sem ter a referência, eu tinha os valores Uhum. dos meus pais muito fortes, e eu sabia que o estudo, né, o conhecimento é que abriria portas para mim, e foi aí que eu segui. Muito mais por intuição, né, do que por ter alguém dizendo: "Vai por aqui, vai por ali", ou conduzindo, né. Eu tinha neles uma figura que me apoiava naquilo que eu decidia fazer, mas isso me fez ser, responsável muito cedo. Com 16 anos eu estava na faculdade. Então, tudo isso eu aprendi, com muita dificuldade. Então, se eu puder facilitar a vida dos outros trazendo a minha história, né, aonde os meus acertos, os meus erros, e ajudar a tornar o caminho mais uma linha reta e com menos curva, eu ficaria muito feliz. E, obviamente, ver mais mulheres é o que a gente espera, né, cada vez mais mulheres ascendendo, e de fato se encorajando para isso, se empoderando para isso. A mulher tem toda a condição, né, tanto quanto o homem, mas muitas vezes, né, ele fala aquela síndrome da impostora, parece que nos persegue, sempre acha que tem que dar 1000% para poder se candidatar a alguma posição, né, ou fica esperando que alguém reconheça, e às vezes a gente precisa ter voz, precisa ter fala, e as mulheres, mais do que mentoria, uma realmente ser sponsor da outra e ajudar a construir esse caminho de uma forma mais suave, né. Então, empoderar e ter coragem, e de saber que ninguém vai estar pronto 100%, né, a gente vai aprendendo e construindo o caminho, tijolinho a tijolinho, a estrada vai se abrindo. Bacana, que lindo ouvir isso e de fato é inspirador, não só para as mulheres, mas para nós homens também. Eu mesmo estou inspirado pela sua fala, pela sua história, por tudo isso que você tem conquistado. E como eu disse no início, né, fazer com brilho nos olhos é fundamental. Então, desde o comecinho que você começou a falar até agora,
Seus olhos estão ali brilhantes. Você vê que é como aquele adolescente que pega o videogame que ganhou dos pais e fica ali, né? Ou aquele sujeito que entrou na faculdade, tá muito feliz. Então, a paixão ela move a gente, né, para fazer bem, para fazer grandes coisas, para de fato abençoar aquele lugar que a gente está envolvido. Então, é muito legal ouvir e ver isso de você, tá? Bacana mesmo. Eu acredito muito nisso. Acho que tudo que eu fiz na minha vida foi com paixão, Uhum. com determinação. E aí você vê, e você abençoando e ajudando outras pessoas e compartilhando e sendo grato. Acho que tudo isso você gera um ciclo muito positivo, Sim. né? Então, essa é a Kátia, sempre apaixonada pelo que tinha que fazer, entregar, destemida, corajosa, e aí o resultado acaba vindo, né? Vem, vem sim. Agora eu fico imaginando a Kátia garotinha, filha de comerciante. Qual era o comércio que seus pais? Padaria. Padaria. Ah, comendo aquele famoso sonho, né? E será que você sonhava com esse futuro? Eu sonhava com algo diferente. Eu não queria ter a viver aquela vida de comerciante, né? Meus pais não tiveram oportunidade de estudar, então eles sempre incentivaram, do jeito deles, a estudar. Eles sempre diziam que o grande tesouro que eles poderiam me dar era o conhecimento, era ter oportunidade que eles não tiveram de estudar. Então, desde muito cedo, eu sempre fui a aluna nota 10, a nerd, que buscava fazer o melhor, né, para poder, de fato, encontrar esse caminho, né? E aos 16 anos fui para a faculdade fazer economia. Naquele momento eu não sabia nem exatamente muito o que que era, né? Eu até falei, brinquei em um outro painel que eu discuti com outras mulheres. Me inspirou foi a Zélia, porque foi justamente no plano Collor. Uhum. E eu ver uma mulher se tornando, né, ministra da economia. Você não via mulheres, né? Mais de 30 anos atrás você não via. E aquilo ali me inspirou. Eu falei, eu adoro matemática, adoro exatas, também gosto de humanas. Eu falei, vou por aqui. E fui fazer economia, estudei na Federal Fluminense, no Rio, e segui minha carreira. E daí nunca parei, sempre trabalhando na área financeira, com planejamento, enfim, tesouraria. Então, Mas eu acredito que na área financeira nasceu de verdade quando seus pais falaram, vai lá dar o troco no caixa. foi com certeza. Eu criança, adorava ir abrir a padaria com meu pai, e eu falo, né? Eu não alcançava o balcão, era pequena, eu botava Uhum. o engradado de Coca-Cola embaixo, subia e ficava lá, né? Eu queria servir o cliente. Não sabia amarrar, não sabia fazer nada. Eu falava pro cliente assim: coloca o dedo aqui para eu poder amarrar, fazer o embrulho. Adorava ficar no caixa. Então, assim, desde muito cedo eu vi qual era o esforço, né? O trabalho, a dedicação deles para me dar o que eles davam. Então, eu tive que honrar, né? É isso que eu falo, eu honrei o que os meus pais fizeram por mim, Uhum. né? E deu certo, né? Sem Deu dúvida. certo. Eu acho interessante todo esse contexto, porque as áreas de finanças que mais dão certo, pela minha observação, sem estudo nenhum, obviamente, é só uma percepção, são aquelas que a liderança entende muito bem qual é o público dela, tanto interno quanto externo, ouve, dá atenção. E isso tem muito a ver com o slogan que tradicionalmente as padarias têm, que é servir bem para servir sempre. Então, quando a área financeira, sob a sua liderança imediata, consegue fazer isso, tem um sucesso extraordinário. Você acha que é esse o caminho? Eu acho, né? Eu acho que você tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, ouvir. Porque quando você ouve, você consegue primeiro se conectar Uhum. verdadeiramente. E consegue construir laços que vai ajudar você a construir, olhando a área financeira como, né, como um grande braço, né, de estratégia e de suporte, construir essas pontes, né, com as outras áreas e trabalhar junto. E aí, de novo, né, mais que business partner é a área financeira. A área financeira deixou de ser o guarda-livros, né, do passado. Ela está ali para ajudar a construir, a ter insights, a trazer toda essa discussão para a área estratégica da companhia, a área comercial, a área de compras. E eu vivi isso a minha vida inteira, né? Trabalhando em multinacional, você acaba tendo que buscar outras, vamos dizer assim, outras inspirações. E eu adorava trabalhar matricialmente ou cross, olhando para fluxo de processo. Então, eu olhava o que eu tinha de conhecimento financeiro, como é que eu poderia olhar
e contribuir para a área comercial, contribuir para a área de compras ou a área industrial? Como é que a gente conseguiu olhar para os números e aqueles números ali trazerem para a gente, de fato, informação para tomada de decisão? Então, eu sempre fui realmente parceira de todos os meus pares ajudando nessa construção, né? Não simplesmente olhando para o resultado final, né, que é o que o PNL me traz ou o fluxo de caixa me traz, mas o que está por trás dali, né? E aí entender de fato como eu posso ajudar a realmente melhorar não só o número, mas melhorar todo o processo que vai levar para aquele número, né? Então, é um pouco isso, né? Legal. E a Kátia do futuro? A Kátia que olha para frente, hoje com mais clareza, com uma maturidade diferente, com uma família estabelecida e um sucesso que a acompanha. O que que você projeta? O que que você sonha? Ah, eu sonho muitas coisas, assim, primeiro que muita coisa que eu nem sonhei já se realizou, né, Uhum. então, por mais que eu tenha planejado o meu caminho, né, a gente sempre planeja, né, eu não almejava, o resultado e o sucesso que eu tive em 2024, né, então, esse para mim já é um grande motivo de agradecer. Para frente, a Kátia é muito mais madura, eh que já vivenciou várias culturas, de várias empresas. Eu quero poder contribuir com grandes projetos para esse país, que faça de fato diferença para a vida das pessoas, né. Não só e como você falou na sua fala inicial, né, não é só dinheiro que nos move, não é só dinheiro que me move, é propósito, né. E poder ver entregar um pouco do teu trabalho e ver isso no dia a dia das pessoas, eu acho que é isso que eu quero deixar de legado na Caixa do Futuro. Legal. É um legado que, sem dúvida nenhuma, ele será deixado, porque ele já está sendo entregue ao longo dessa trajetória, né? Quando você fala da garotinha que cresceu vendo os pais trabalhar, servindo, sem a instrução que é requerida para o mundo corporativo, mas com toda a eh, estrutura necessária para entregar o que é necessário. E é o que você está entregando para a sociedade através de casos emblemáticos como o que você viveu na Sabesp, entregando para sua família, mostrando exemplos de forjar o caráter de um rapaz, junto, obviamente, de seu marido, mas também entregando como liderança para várias pessoas o exemplo de que é possível. Basta trabalhar, contribuir e perseguir os seus objetivos. Então, não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste de uma mulher já estabelecida, uma mulher sonhadora, mas uma mulher que de fato racionalmente buscou os seus objetivos. O que que você pode compartilhar de forma final para a Eu gente? acho que, primeiro, sonhar. Acho que a gente tudo começa no sonho. O sonho sozinho não realizado não adianta, mas tudo aquilo que a gente liga, né, que a gente fala, né, liga aqui na terra, você vai ligar no céu. Então você sonhar e construir a estrada em cima desse sonho. Um sonho, eh, realizado, executado, ele vai trazer resultado. Então, que as mulheres que estejam me ouvindo, elas se olhem no espelho, elas se sintam como realmente elas são, consigam se enxergar da sua forma mais profunda. Tirar o medo e seguir adiante, porque para a gente não tem barreira, não tem dificuldade, basta querer. E buscar mulheres como nós, né, criar essa rede de apoio e que mais do que apoio, né, eu vi uma vez, "Me empurra que eu te puxo", né, e eu acho que esse tem que ser o lema das mulheres, "Me empurra que eu te puxo", e a gente vai criando uma rede de apoio e hoje, né, estatisticamente eu fui a sexta, né, dentro do prêmio do IBEF em 41 anos do prêmio e que a gente continue a levar ano após ano e mudando um pouco essa estatística, né, essa de 6 para 41 e aumentando isso, né. A gente já viu isso acontecendo de uma forma mais exponencial nos últimos anos. Eu acho que a gente vai acelerar ainda mais essas conquistas. E não é só porque somos mulheres, é com as entregas que nós vamos fazer. Acho que isso é muito importante, né. Quando a gente ainda fala de defender, né, a gente fala muito de diversidade e inclusão, a tem que ter mulher, tem que ter cota, e é muito
triste ouvir isso nesse momento, né? Porque isso já deveria estar no passado, né? A gente ainda está brigando para algo que deveria ser natural, né? Então, o meu sonho é, de fato, ver realmente mais mulheres empoderadas em posições de grandes companhias, liderando empresas de capital aberto, empresas multinacionais, no governo, enfim, onde elas quiserem estar, é lugar delas. Perfeito. Acho que a gente encerra de uma maneira muito completa e muito inspiradora para todo mundo que nos assiste, porque sua fala realmente ela é verdadeira, é do coração, ela inspira, é nítido isso. E eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em alguém ou em algumas pessoas que também vai ser tocado e vai transformar a sua vida a partir das suas palavras. E acho que o que eu desejo a você é que Deus continue te abençoando, te dando saúde, energia, que você continue entregando o seu propósito de vida, que é de fato alcançar pessoas através do seu conhecimento, do seu jeito, e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e das empresas com as suas habilidades. Realmente que Deus abençoe você e sua família. Obrigada. E muito obrigado por você se predispor a vir aqui para compartilhar um pouquinho da sua história. Obrigada, Léo. Foi um prazer estar aqui com você. E eu acho que o que a gente leva da vida, né, é o quando que a gente consegue semear, né? Então, para mim, essa conversa aqui é semear esperança, né, para muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. E a você que nos assiste, eu quero que, se você foi tocado por essa mensagem, se você aprendeu com essa mensagem, pega esse link agora e manda nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para mulheres que você tem como referência. Envie para todo mundo que precisa ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte aqui o botão, se inscreva, ative o sininho e fique ligado, pois todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos um conteúdo de altíssima qualidade para que você, eu e todos nós aqui possamos nos nutrir de conteúdos de altíssima qualidade. Para finalizar, eu quero agradecer a PPIC, que é uma importante firma de auditoria e consultoria brasileira que tem contribuído para o desenvolvimento empresarial de várias organizações aqui no Brasil. Se você é um executivo ou um empresário e tem alguma necessidade nessas áreas, acesse o site www.ppc.com.br e vá atrás da solução adequada para o teu negócio, para resolver a dor que você precisa para continuar crescendo e tendo sucesso. Meu muito obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.